Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Paik. Eu sou atualmente, estou fazendo mestrado em antropologia na Universidade de Brasília, onde eu também me formei em antropologia, né? Mas a maior parte das reflexões que eu vou apresentar aqui, eu apresentei na universidade e sigo desenvolvendo lá, mas elas vieram da militância no Movimento dos Trabalhadores Empregados, no Movimento Passe Livre, no Centro de Mídia Independente, em algumas organizações, articulações coletivas que nós tivemos no DF aqui nos últimos anos, nos anos que eu tive militando em especial. Então, eu gostaria, na verdade, de devotar essa reflexão e de fazer ela e ser entendido enquanto militante que está pensando os caminhos dos nossos movimentos, das nossas lutas, os caminhos da nossa sociedade, e que estou usando a academia, esse espaço que foi conquistado, né, por gerações e gerações de lutadores que me antecederam, para instrumentalizar e para refletir e para avançar nas lutas. E aí, o que eu vou falar, eu não lembro exatamente como eu coloquei no título, mas era reflexões sobre a segregação espacial no DF, teses para debate. E é basicamente isso, essa parte final de teses, que eu vou tentar fazer aqui na reflexão, com o tempo que me cabe, vou apresentar primeiro uma introdução sobre como eu entendo o tema geral, vou partir para o DF, com 5 teses, que é primeiro a configuração, a forma como eu entendo a configuração racial, a forma como eu entendo o racismo e a segregação racial aqui no DF, eu, claro, junto com uma série de outras pessoas, mas eu estou falando aqui, então os erros são meus, não de quaisquer outras pessoas, e os acertos são coletivos. A ideia de que, da forma como essa configuração racial, ela tá dentro do espaço, ela está dentro dessa cidade que a gente vive, né? E aí eu vou chamar a cidade de Brasília, e eu entendo Brasília como todas as 29 regiões administrativas aqui do DF. Então, Planaltina, Ceilândia, Plano Piloto, Sobradinho, 1 e 2, Recanto, Riacho, Gama, Novo Gama, inclusive, isso tudo está dentro do que eu entendo enquanto Brasília, né? DF em torno. E aí eu vou partir então para uma reflexão de como essa ideia que eu tenho de Brasília está em movimento, e aí eu vou explicar depois melhor isso, falar um pouco da movimentação econômica e finalizar, como estamos falando aqui de pessoas que querem mudar o mundo, de pensar alguns caminhos para a transformação ou dilemas que a gente enfrenta, né? Então, bem, o começo o pressuposto, né, tudo que eu vou dizer aqui, é uma compreensão de que a história do Brasil, a história do nosso país como um todo, no que diz respeito aos conflitos sociais, no que diz respeito aos modos de produção e antagonismos sociais, está estruturada a partir de uma série de dilemas, mas nos quais eu vou me focar aqui no fato de que não se pode pensar democracia no Brasil, não se pode pensar liberdade, socialismo no Brasil, sem pensar as relações raciais, em como resolver os dilemas raciais, a estrutura do racismo e as suas formas de exclusão vinculadas à luta de classe, vinculadas ao patriarcado, né, à segregação e à opressão às mulheres e a toda a sexualidade que nós temos aqui. Então, pensar a questão racial é fundamental para que a gente possa entender como que o Brasil se desenvolveu. A gente pode dizer que vem desde a escravidão, etc., uma série de coisas. Eu vou pegar aqui, então, para pular essa parte já, 2 contribuições do Florestan Fernandes, que, em um primeiro momento, num livro que é muito bom dele, que chama O Significado do Protesto Negro, um livro pequeno, um monte de artigos dele sobre a questão racial. E aí ele coloca, né, que o negro nega duplamente a sociedade na qual vivemos, na condição racial e na condição de trabalhador. Essa interação entre raça e classe, ela existe objetivamente e fornece uma via para a gente transformar o mundo, para engendrar uma sociedade libertária e igualitária, sem raça e sem classe, sem dominação de raça e sem dominação de classe. Então a discussão a provocação que ele faz é de que falar só proletário de todo mundo aqui, proletário de todo mundo univos aqui, não seria suficiente, porque existe racismo, existe a segregação racial intraclasse, dentro da classe, e interclasse, né, de uma classe para outra. Então, a sugestão dele é proletário de todas as raças univos, né? E aí, uma frase depois,
e o significado do protesto negro, que ele diz que classe e raça se fortalecem reciprocamente e combinam forças centrífugas contrárias à ordem existente, que só podem se recompor numa unidade mais complexa, numa sociedade nova. E aí é que está o quê da discussão do plano político revolucionário. Porque se além de classes existem outros elementos diferenciais que são revolucionários, que são essenciais para a negação e transformação da ordem vigente, há distintas radicalidades que precisam ser compreendidas e utilizadas na prática revolucionária como uma unidade, como uma síntese no diverso. O Florestan, né, seguindo aí a inspiração que eu estou utilizando desse autor, mas poderia utilizar do Abdias do Nascimento, do Clóvis Moura, da Nélia Gonzalez, de milhares de outras pessoas que... milhares não, centenas, infelizmente, de outras pessoas que têm refletido sobre a questão racial no Brasil, nesse espaço privilegiado, elitista que é a universidade, né? Bem, a inspiração que eu vou usar dele é a do livro que ele produziu, que é a Integração do Negro na Sociedade de Classes, e que ele pega o exemplo de São Paulo e fala de como a figura do negro em São Paulo, né, como o negro e a negra em São Paulo, a população negra, que depois da abolição da escravidão, viveu uma dupla segregação, que era uma segregação tanto do racismo, como uma segregação também, né, das estruturas coloniais, das estruturas racistas que ainda permaneciam, né, da escravidão, como também da segregação dos burgueses e capitalistas que estavam se desenvolvendo e crescendo cada vez mais no Brasil. De forma que tinham simultaneamente baixa empregabilidade e ataques políticos no plano social e segregação em todos os outros aspectos. Então, e aí ele vai refletir então sobre como essa figura, que é marginalizada em todas nas principais dimensões da política nacional, como ela vai sobreviver e como ela vai se desenvolver numa cidade como São Paulo, né? A época do capitalismo, do desenvolvimento industrial da cidade, né? Da ascensão de uma sociedade burguesa no Brasil a partir de São Paulo. Ele faz essa reflexão pegando o caso de São Paulo. Eu visitei algumas vezes São Paulo, conheço pelos jornais, revistas, amigos, etc. Mas eu nasci em Barra do Garças, no Mato Grosso, e moro aqui no DF desde os 18 anos de idade. Então eu quero pensar sobre esse local que eu estou, sobre esse local que eu luto e esse local em que eu estou vivendo, né? Então, por conta disso, pegando essa inspiração, a minha ideia agora então é partir para uma reflexão sobre qual a situação que a gente vive no DF, qual é a Constituição que a gente tem aqui no DF, e o que a gente vivencia aqui enquanto negros, negras, brancos e brancas, dentro dessa realidade aqui, que é uma realidade particular, né? Um primeiro motivo é de que aqui, ao contrário das outras grandes cidades do Brasil, o setor industrial aqui não só não foi constituído, né, apesar de alguns movimentos recentes, não foi constituído como foi boicotado historicamente, né? Então aqui é uma cidade que a principal circulação da economia aqui o dinheiro entra aqui pelo funcionalismo público, pela burocracia e depois pelo comércio, vai para o resto da população, uma situação um pouco diferente. Mas, voltando um pouco, a história do DF é uma história que já pode explicar um pouco qual é essa situação que a gente está vivendo, né? Porque o Distrito Federal começa a ser construído em 55, acaba de ser construído em 60, né? Ou, esse período mais rádio da construção, trazendo principalmente imigrantes pobres que vinham do norte e nordeste aqui, então sul de Minas, sul da Bahia e o nordeste como todo, algumas regiões do norte e alguns poucos que vinham aqui a região norte e nordeste principalmente, vamos ficar nisso, de cidades pequenas ou das periferias das grandes cidades e do campo. Todos os estudos que a gente tem até o momento, né, mostram que essa foi a movimentação que boa parte da população negra fez para o centro do Brasil, buscando novas condições de vida, buscando fugir das situações em que viviam, numa situação que a população negra sempre vivenciou aqui, que é de nunca ter uma estabilidade de família que sempre é atacada, uma estabilidade social que é agredida pela polícia, uma estabilidade econômica que é agredida pelas formas de racismo dentro do mercado de trabalho, uma instabilidade educacional, porque a desigualdade educacional entre negros e brancos sempre se manteve no Brasil. Então foi uma população que sempre circulou muito em busca de outras oportunidades, etc.
E é essa população que vem para o DF em busca de outras oportunidades e suportando ficar aqui durante 5 anos, trabalhando 25 horas diárias, trabalhando, enfim, em condições ultra precárias, encontrando rato na comida, etc., né? E essa população que constrói Brasília, né? Esse povo que constrói Brasília, basicamente imigrante, majoritariamente negro, né? Esse povo, no momento posterior à construção de Brasília, acho que muitos aqui devem saber dessa história, ou podem ter vivido ela diretamente ou não, né? Indiretamente pelos pais, avós, né? Eu vivi pela situação da minha avó, em especial. Essa população não pode morar no plano piloto, que foi a parte que foi construída. Essa população teve que lutar para permanecer no espaço. E aí a gente começa essa contradição, que é uma contradição que permanece até hoje, que é a luta pela permanência no espaço aqui. Um resultado mais notável dessa luta pela permanência no espaço é a Ceilândia, que Ceilândia chama Campanha de Erradicação de Invasões, né? Ou Centro de Erradicação de Invasões. A Ceilândia foi um espaço que as pessoas que queriam morar no plano piloto, que queriam morar em Brasília e que estavam sendo expulsas do DF, queriam que voltassem para a Bahia, etc., conseguiram permanecer aqui, conseguiram ficar aqui no Distrito Federal. Mas conseguiram ficar numa negociação desigual, ou seja, nós conquistamos a permanência no DF. Conquistamos, mas o governo jogou a gente para o canto do DF, jogou a gente para um lugar ali que depois só tem Águas Lindas, ou seja, depois já é o entorno. E essa situação ela vai se repetindo, porque além dessa população inicial de Brasília, muitas outras pessoas vieram para cá, porque aqui é a terra do desenvolvimento, né? A propaganda de Brasília é essa, né? A terra do desenvolvimento, a terra do futuro, a terra do amanhã, a terra que vai... Daquela campanha desenvolvimentista que o Juscelino Kubitschek fez para o Brasil, né? Dizendo que ele ia mudar todo o Brasil, construindo Brasília, que era 50 anos em 5, etc., né? E outros movimentos também, outras situações de coronelismo e de populismos, que aí, bem, não cabe tanto aprofundar aqui pela questão do tempo. Mas essa segregação de Brasília acaba que ela se manifestou espacialmente. De que forma? Um estudo de um colega da arquitetura, que é o Marcelo Santana, militante do movimento negro, etc. e tal, ele pegou, nos dados do IBGE, a distribuição racial das pessoas, a autodeclaração de como as pessoas se percebiam por região administrativa no Distrito Federal em 2000. Né? E aí ele viu que, bem, as cidades mais negras, né, o que a maioria das pessoas se declaravam negras do DF, coincidiam com as cidades em que o nível de escolaridade era menor, o que o nível de investimento público, isso é fundamental, porque não é uma questão da pessoa, é uma questão do dinheiro do Estado que está aqui, o nível de investimento público é menor, então saneamento, escolas, pavimentação, tudo isso era menor, e que, consequentemente, o nível de desemprego era menor, certo? Então, ele nomeia essas cidades como territórios brancos e territórios negros do DF, tentando dizer o quê? Que uma cidade, ou um espaço urbano, né, esses bairros, que em Brasília fica essa complicação, se é cidade, bairro, território, aglomeração urbana, blá, blá. Esses locais, onde a maioria da população negra está presente, onde a maioria da população é negra, recebe menos atenção do Estado, ou o contrário, recebe mais segregação do Estado, recebe mais racismo do Estado, recebe mais ataques ao desenvolvimento pleno dos seres humanos ali presentes, das pessoas ali presentes. E, por outro lado, as cidades com maioria de população branca, que a gente pode falar claramente, Plano Piloto, Sudoeste, Lago Sul, Lago Norte, Parkway, são as cidades em que tem uma maior infraestrutura urbana, em que os preços são maiores, em que concentra a maior parte da empregabilidade do DF e dos empregos de alta renda estão também concentrados aí, e que então configuram um cenário em que aqui no DF, ao contrário de outras cidades, né, quem conhece outras cidades sabe que um bairro não é separado do outro, né? Você pode, apesar de todas as diferenças e tal, você pode ir andando de um bairro para o outro. Aqui isso acaba sendo impossível, né? Se a gente for pensar Planaltino, e aí fica a questão de ser bairro, cidade, etc., não dá para ir andando daqui para... Assim, dá, né? Um esforço hercúleo que algumas pessoas fazem diariamente, mas é muito difícil andando daqui para Sobradinho, que é uma cidade aqui do lado, né? É muito difícil ir andando daqui para o Plano Piloto, né? Isso daí enfim, é uma aventura, né? Que algumas pessoas, às vezes, por falta de condição, acabam tendo que fazer. Então, como a cidade é toda ligada por vias, a questão do transporte, da circulação aqui, fica mais gritante ainda, fica pior. Né? Ter um transporte decente, ter um transporte digno aqui, acaba sendo uma situação mais relevante. Então, essa
esse dilema do DF, que é o dilema do espaço, de você poder estar no espaço, de você poder viver no espaço, de você poder ser dono do espaço que você está e do espaço que você está não ser atacado, não ser preterido por conta de outro espaço, é o problema do DF, porque a verba aqui ela não vem direcionada para a Planaltina, a verba que vem aqui não é uma verba estadual, é uma verba que vem para Brasília. Brasília como um todo, as 29 regiões administrativas. Só que o Estado que direciona essa verba. O Estado direciona para quem vai, direciona para quais empresas vai ou não vai. Então essa dinâmica da segregação é a dinâmica que a gente vive aqui. E aí, o que eu penso desenvolver a partir disso é uma questão de representação. Ou seja, se a gente vive numa cidade que é separada e que assim, não sei como é a dimensão das pessoas, vou fazer essa pergunta rapidinho. Quem aqui vive em Brasília ou conhece bem Brasília? Eu vivo no DF, mas eu conheço Brasília também. Ok. Eu estou de acordo com o que eu falei, mas pode ser. Quem aqui vive no DF? No DF, Distrito Federal, nas 20 horas administrativas. Maravilha. Eu estou falando aqui, vou repetir, é uma provocação que eu faço da gente entender essa cidade como um todo, apesar de toda a provocação, e que eu acho válida, é muito mais legítima que a minha, que o Adirley faz, vocês devem ter visto o vídeo ontem, da cidade é uma só e tal. Eu faço a provocação contrária de que a gente entender essa cidade como uma só, pensando que a gente tem que disputar os recursos dela, tem que disputar o bem público que ela gera, mas compreendendo que existem milhares de diferenciações aqui dentro. Então, bem, a gente conhece Brasília e sabemos que aqui, assim, as pessoas que conhecem Brasília, o DF, respeitando, a gente pode observar que aqui o que a gente tem é um jogo de representações espaciais. Então, se eu digo que eu moro no Gama, onde a minha família majoritariamente mora, Gama, Santa Maria, Novo Gama, eu não estou dizendo, eu posso falar por telefone, eu não estou dizendo só onde eu moro, eu estou dizendo racialmente quem eu sou. Ainda que a minha pele fosse branca, né? Ainda que minha pele fosse branca, eu estou dizendo com quem eu convivo, eu estou dizendo qual situação eu vivo, eu estou dizendo o que eu estou vivenciando. E isso já gera toda uma carga simbólica para mim, né? E para outras pessoas. E se eu digo que eu moro no plano, se eu disser por telefone, eu estou dizendo também um monte de coisas que eu vivo, um monte de coisas a quais eu estou ou não estou privilegiado. E essa forma de geografia do espaço que a gente tem, essa forma de representação simbólica do espaço que a gente tem, gera situações ultraviolentas. E aí eu vou pegar um exemplo, que é de que quando foram construir o metrô, que iria ligar o plano piloto inteiro à região sul da cidade, teve luta no plano piloto, da população do plano piloto, para que não tivesse metrô lá. Porque o metrô ia aumentar o índice de criminalidade, de violência, de estupro, de etc. Blá, 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 blá. E quando foram fazer umas paradas de ônibus no Parkway, o pessoal fez abaixo-assinado e entregou a administração para não construir parada de ônibus, né? E aí, em uma série de outros casos a gente pode falar, gente que lutou contra a escola pública no Sudoeste, porque os menininhos do Sudoeste todos estudavam no plano, não precisavam e tal. Então essa dimensão de recortar o espaço, de falar que o espaço é só meu, eu acho que é uma dimensão que a gente tem que colocar no nosso horizonte para fazer as lutas, pelos diferentes caminhos. Ou seja, perguntando se a cidade é uma só, ou provocando, dizendo que a cidade é uma só. E aí eu queria muito ter podido aqui estar ontem no debate, infelizmente não pude, por questão de trabalho, para poder dialogar essas perspectivas com o Adirley, o Coletivo Seicínio e etc. Que são companheiros, amigos, etc. também. Uhum. Então, feita essa questão um pouco mais geral sobre o DF, eu vou para alguns aportes agora mais finais, que seriam as outras 3 teses, e que são teses mais rápidas mesmo sobre o que nós estamos vivendo no momento em Brasília, dentro desse panorama. Assim. Uma ideia que a gente tem sobre Brasília, e que se gera muito sobre o DF como um todo, é de que aqui se trata de um espaço fechado, de que aqui a história já está toda planejada, de que aqui um cara fez a assinatura do que é ou do que não é a cidade e que ele decide, né? Ele é o Oscar Niemeyer, né? O Lúcio Costa, né? O falecido Lúcio Costa, finado. E aí, então, é uma cidade que tem direito autoral, é como se fosse uma música, né? Então, essa música quem fez foi o Chico Buarque. Eu não posso pegar essa música, porque senão a Sony vai me processar, não posso pegar um trecho dela e samplear, eu não posso samplear o Cartola, mesmo que o Cartola quisesse que fosse sampleado, eu não posso samplear, porque senão os donos lá do direito autoral dele vão
vão me processar. Brasília é igual, eu não posso pegar uma parte de Brasília e modificar, porque senão vai chegar aqui os caras de tal ou qual lugar e vão dizer que essa cidade não é minha, essa cidade é de outras pessoas, né? Essa cidade é de alguém que pensou nela e projetou ela. Então é uma cidade que é pensada de um jeito muito parado, só que isso é uma mentira, a cidade está em movimento constante, a cidade está tendo crescimento enorme. Essa cidade nos últimos 10, 15 anos pulou sei lá, 7ª, 8ª cidade do país para a 3ª, 4ª maior cidade do país, né? Essa cidade pensando nas 29 regiões administrativas. Então, 2 milhões e 500 mil habitantes, e se pegar o entorno, que faz parte do DF também, né? Isso é uma hipocrisia dizer que isso não faz parte do DF, chega a 3 milhões e 500 mil habitantes, até um pouco mais. Então, é uma cidade que está em movimentação constante, e é uma movimentação que também é interna, porque as pessoas que tentam ocupar o centro da cidade são atacadas, as pessoas que estão ocupando, que estão nos espaços chamados periféricos da cidade, estão sendo atacadas também, e aí você pega o movimento todo da especulação imobiliária, que o grupo que cresceu aqui principalmente, que vai atacando e valorizando os imóveis e piorando a situação de moradia das pessoas, para que elas tenham que mudar para mais longe. Então, um dado que o Adirley coloca, né, da cidade de Amassó, do Cecine, de que muita gente que estava na Ceilândia, que lutou para a Ceilândia poder estar lá, está sendo obrigada a se mudar para Águas Lindas, enfim, está tendo que se obrigar para mais longe. Nada contra uma pessoa querer mudar para onde ela quiser. O problema é se ela é obrigada a isso, contra a vontade dela, pelos desejos econômicos. Nada contra, e eu acho que assim, a identidade de bairro é muito mais importante do que qualquer puritanismo, não, a cidade tem que ser no centro, blá, blá, nada disso, a cidade é milhares de coisas. Mas nada contra as pessoas terem identidade de bairro. O problema é essa identidade de bairro ficar sendo atacada e ser fruto de rótulo, ficar sendo fruto de preconceito. O problema está com essa segregação, o problema não está com as pessoas viverem na cidade. E aí, essa cidade, que é uma cidade de coronéis, aqui antes de ser brasileira, tomado por coronéis, né? Roriz, Canhedo, etc., essa galera está saindo um pouco de cena, e quem está entrando agora são os Otávio, são os Rossi, né? Essa turma que está tomando conta do DF. Curiosamente, uma cidade que é feita por essa briga pelo espaço, passa dos coronéis para os especuladores imobiliários, para o dono de construtora, para o dono da construção civil, que é o setor que agora, junto do comércio, é um dos que mais está empregando no DF. E essa galera que está lucrando em cima do espaço, essa galera que está lucrando em cima... Já acabou? Fica à vontade para usar mais alguns minutos. Essa galera que está lucrando em cima do espaço acredito, o pessoal que é dono do DF hoje. É o pessoal que hoje manda na economia do DF. Dono, assim, do ponto de vista do poder político, né? Porque era o governo passado, o governo que foi tirado, mas se a gente pega a estrutura do governo atual, todos aqueles empreendimentos imobiliários e todas aquelas estruturas que eram de segregação espacial e que vão atacar diretamente o povo periférico, que é o povo negro, essa dinâmica se mantém hoje. E aí a gente pode pegar a bairro Noroeste, pode pegar a expansão em Samambaia, pode pegar as construções em Águas Claras, pode pegar os condomínios que estão sendo criados aqui entre Sobradinho e Planaltino, os condomínios criados entre a Terceira Ponte e São Sebastião. A gente pode pegar toda essa movimentação territorial, que o que está sendo feito é uma estrutura para que não as pessoas que construíram o DF, que vieram para cá e que têm toda a legitimidade de disputar esse espaço e estar onde quiserem nele, tenham dignidade, mas sim para chamar pessoas mais ricas para ocuparem esse espaço e para fazerem dessa cidade uma cidade cada vez mais branca, uma cidade cada vez mais rica. E aí os caminhos que ficam para a gente, e aí isso envolve a Copa do Mundo, toda essa situação, também o fato de que a mão de obra está sendo jogada para a periferia, de que você tem um parque industrial sendo construído ao redor do DF aqui, né, um monte de indústria sendo construída aqui ao redor, depois a gente pode aprofundar um pouco mais nisso, e a estrutura então econômica do DF está mudando, e a força de trabalho ser jogada mais para longe ainda, e aí umas coisas finais só para a gente refletir, é de que algumas disputas que a gente tem feito, alguns movimentos, eu me inserindo num conjunto de movimentos, de que eu estou diretamente envolvido ou não, pensando como esquerda, revolucionária, etc. Algumas lutas que nós temos feito ultimamente, seja a luta pelo transporte, seja a luta da estrutural por moradia e pela permanência das pessoas no local, seja a luta contra as remoções de organização da cidade para a Copa, seja a luta dos meninos e meninas de rua, e moradores de rua, que estão no centro da cidade. Então o plano piloto não é só branco, porque quem está mais rodando pela cidade lá são pessoas em situação de rua, que são pobres, negras, e proletárias. As pessoas que mais vivem a dinâmica pública e urbana da cidade são essas pessoas.
essas lutas são lutas que vão atacar diretamente a forma de se gerar dinheiro em Brasília, que é você tomar o espaço para você, porque aqui você não tem indústria, é tomar o espaço para você e fazer dinheiro em cima dele. E para isso atacando e desgastando todas as pessoas para isso, né? E aí, o único problema desse tipo de dinâmica, esse tipo de luta, que eu estou falando aqui cuspido, porque, enfim, tenho pesquisado isso há um bom tempo e lutado, vivido isso há um bom tempo. O único problema que a gente tem hoje no DF é de que a distribuição do dinheiro que entra aqui, ele entra por meio do funcionalismo público, que é um setor que, para entrar, você tem que ter alta escolaridade, você tem que ter um tempo ocioso enorme para poder se preparar e trabalhar em concurso, entrar no funcionalismo público, e tem que ter uma estrutura social que não é permitida ao conjunto ou à maioria da população que mora aqui. Então nós estamos tendo remessa e remessa de pessoas vindo de fora, sem xenofobia nenhuma, mas pessoas que têm todas as condições de vida e ocupando os cargos e espaços que tenham mais grana, mais poder e mais acesso ao direcionamento das políticas no DF, né, acesso mais direto, reconstruídos por essa mesma estrutura que segregou nesse último século toda a população periférica, trabalhadora e negra do Brasil. É isso, obrigado.